Graças a Deus, aqui estamos de volta e desta feita vamos ler um texto da Palavra do Senhor que encontra-se no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo número 6, versículos 30 ao versículo número 44. A epígrafe do texto, ou desta passagem bíblica, é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Vamos à leitura. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Verso 31. E ele disse-lhe: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram-lhe: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Bendito seja o nome do Senhor por esta leitura maravilhosa, que só aumenta cada vez mais a nossa fé, porque Jesus é o grande supridor. É o tema da nossa mensagem de hoje, meu querido rádio ouvinte, você que já é servo do Senhor Jesus Cristo, você que não é servo ainda não se decidiu, não abriu o seu coração para Cristo, quem sabe nesta tarde a palavra do Senhor, ela vai falar profundamente ao seu coração, porque o texto que nós lemos, ele relata um dos maiores milagres realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui o seu poder será demonstrado quando ele, com 5 pães e 2 peixes em suas mãos, ele multiplica, ele abençoa, há um milagre ali, o milagre acontece, e pães são distribuídos para que aquela numerosa multidão pudesse ali se alimentar. Eu dividi, estudando esse texto, nós podemos, pelo menos eu encontrei aqui, 6 tópicos que eu quero nesta tarde, com alguns subtópicos, mais de 30 aqui, e esses poucos minutos que temos aqui, cerca de 20 minutos aproximadamente, eu quero aqui trazer algo especial para você. O texto vai nos mostrar, o texto é muito enfático quando mostra que os discípulos chegam ali à presença do Senhor Jesus e parecia que eles vinham de uma nova jornada, e de fato é. Se nós observarmos, veremos que Jesus, no texto em Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 13, Jesus ele se retira-se ali de Nazaré, e saindo daquela cidade, ele não é bem recebido no seu primeiro sermão, ele começa a ir para outros lugares, e ali ele chama seus discípulos e ordena que eles fossem pregar em outros lugares. Ali ele dá algumas condições para seus discípulos: não levassem saco de viagem, e o alimento, não levasse alimento, não levasse recursos, os calçados fossem apenas os calçados dos pés, as suas vestes
que fossem apenas as vestes pessoais e que recebesse ali, se alguém os hospedasse, assim eles ficassem ali hospedados na residência onde as pessoas iriam acolhê-los. Ali os discípulos voltam exultantes, felizes, alegres. Neste percurso, Marcos registra que acontece a morte de João Batista, e os discípulos eles voltam e traz um importante relato. E este relato eles reportam a Jesus tudo o que aconteceu. Jesus faz uma reunião. Jesus queria ali um certo descanso, estar a sós com seus discípulos. E o texto mostra que os discípulos vêm, no versículo 30, e ali eles ajuntam-se ao Senhor Jesus. E ali eles contam tudo o que tinha acontecido nesta empreitada. Neste relato, Jesus ele resolve ficar a sós com seus discípulos. Ele queria ter um momento ali a sós com seus discípulos. O versículo número 31 diz: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte. Então Jesus queria ter um lugar ali deserto para repousar um pouco com seus discípulos. O texto diz, em um lugar deserto e para repousar um pouco. Só que esta manobra ou esta atitude do Senhor Jesus, ela foi notada pelas pessoas. Porque Jesus dificilmente ele ficava a sós. Sempre as pessoas estavam lhe acompanhando. E ali quando Jesus ele esboça esse desejo, ele vai com seus discípulos, a Bíblia diz que muitos iam e vinham ali para ouvir o seu sermão. E isto era essa disputa por Jesus era tão acirrada que o texto mostra que eles não tinham sequer tempo para comer. O texto diz que não tinham tempo para comer. Então Jesus não tinha tempo para lazer, para comer, E por quê? Porque as pessoas estavam sempre trazendo pessoas enfermas, pregando, ensinando. Mas Jesus resolve nesse texto, no versículo 32, a Bíblia mostra que Jesus resolve ir a sós com seus discípulos. O texto diz, e foram sós num barco para um lugar deserto. Só que a multidão percebe esta ida de Jesus para este lugar. O texto diz, a multidão viu-os partir. E eles reconhecem que era Jesus que estava ali com seus discípulos. E a multidão então resolve correr para lá. Antes de Jesus chegar, certamente na travessia daquele mar, as pessoas correm ali e chegam antes do Senhor Jesus. O texto mostra que aquela multidão chegou primeiro do que Jesus chegou com seus discípulos. E aquela multidão chega, e o que eles queriam? O que a multidão desejava? A multidão queria aproximar-se do Senhor Jesus Cristo. Veja, querido amigo, que situação maravilhosa. As pessoas procuraram se aproximar do Senhor Jesus. Se você ler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, você verá que todas as pessoas que se aproximaram para receber algo do Senhor Jesus, essas pessoas receberam. Quem sabe nessa tarde, você ligou seu rádio, está nos ouvindo, Senhor, eu vi hoje uma mensagem que fala diretamente ao meu coração. Eu preciso tomar uma decisão hoje, eu quero me aproximar mais de Jesus, mas eu preciso ouvir uma palavra acalentadora, uma palavra que venha realmente falar profundamente ao meu coração. E aí nós veremos que quando essa multidão ela aproxima-se do Senhor Jesus, o que nós vemos em seguida, amigo, é a compaixão de Jesus. Se nessa tarde você realmente tem esse desejo de aproximar-se do Senhor Jesus Cristo para obter dele uma palavra consoladora, confortadora, um renovo no seu coração, você procurou a pessoa certa. O Senhor Jesus vai falar profundamente através da sua palavra. E aí o que nós veremos? Nós veremos agora a compaixão de Jesus. Por quê? Porque ele tinha compaixão pelas pessoas. O texto vai nos mostrar no versículo 34, esboça-se o texto. E Jesus saindo viu uma grande multidão. E aí eu vejo nisso, queridos, a disposição de Jesus. Jesus não é aquela pessoa que se esconde. Não. Jesus não é aquela pessoa que quando alguém o procura, esconde-se. Manda dizer, olha, se o telefone tocar, diga aí que eu não estou. Jesus não é esse tipo de pessoa. Jesus ele quer atender a toda pessoa. Ele mesmo disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é leve. Jesus está dizendo, aqui na sua palavra, o texto nos diz que ele teve compaixão. Jesus não apenas viu
o problema da multidão, mas ele teve compaixão deles. Então nós veremos aqui, é o sentimento de Jesus. O sentimento de Jesus que o levou a ter compaixão daquela multidão. Mas Jesus vê também o estado da multidão. Ele teve compaixão, mas ele viu o estado da multidão. Nesta tarde, Jesus está vendo o seu estado. Como você está? Muitas vezes comprometido com o mundo, muitas vezes achando que está servindo a Deus. Na sexta-feira eu comi ovo de Páscoa, celebrei a Páscoa. Será que a Páscoa, genuinamente falando, a Páscoa do judeu, a Páscoa que está descrita no Antigo Testamento, será que a Páscoa tem alguma coisa a ver com a Nestlé? Será que a Páscoa tem alguma coisa a ver com ovos doces de chocolate? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Amigo, já que estamos tocando aqui em Páscoa, sabe o que o judeu come na Páscoa? Carneiro assado e ervas amargas. Para quê? Para se lembrar da servidão no Egito. Para se lembrar que realmente a Páscoa significa livramento. Deus poupou todo o primogênito israelita de morrer. Por quê? Porque eles colocaram, os familiares, os pais colocaram a marca do sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas. Mas a nossa Páscoa hoje não é mais celebrada, nós cristãos, a cristandade não celebra mais a Páscoa como os judeus. Por quê? Porque Jesus é a nossa Páscoa hoje. Voltando aqui ao texto, a Bíblia nos mostra que Jesus teve compaixão e viu o estado daquela multidão. Porque o texto é muito claro quando diz, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Este é o parecer do Senhor. Ele teve compaixão, e a Bíblia mostra, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Hoje o mundo está assim. O mundo está procurando um referencial. O mundo está procurando uma luz. O mundo está procurando um caminho. Mas Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A solução do Brasil não está nos políticos. A solução do Brasil não está na nova reforma política. Vai ficar pior. Mas a solução do Brasil está em Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa solução não está aqui na terra, está no céu. E a Bíblia mostra que Jesus, vendo aquela multidão, o estado daquela multidão, Jesus não perdeu tempo e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Porque a missão principal do Senhor Jesus é ensinar, é mostrar o caminho da pessoa, do ser humano, do pecador. Mostrar que o caminho é Ele, este caminho que leva a Deus, somente Jesus. Não precisa de mediador, de medianeira, de purgatório. Não precisa disso. Precisa o quê? Precisa você reconhecer que é um pecador. E que a partir deste reconhecimento, você tem tudo para dar certo, desde que você aceite Jesus como seu Salvador. E aí nós veremos que, vendo essa compaixão de Jesus, veremos logo em seguida, a partir do versículo 35, as questões dos discípulos de Jesus. Porque mesmo os discípulos, estando com Jesus, eram homens fracos, homens falíveis, homens que muitas vezes faltou fé nos seus corações. Nós veremos aqui 4 questões nesse texto. Primeira questão da hora. Quando Jesus começa a ensinar, os discípulos vê e percebe que o dia já estava muito adiantado. O verso 35 diz, e como o dia já fosse muito adiantado. É a questão da hora. As pessoas estavam ouvindo Jesus, mas a hora já estava se findando, isto é, logo ia anoitecer. E aquelas pessoas precisavam ir para casa. E aí veremos que a questão do lugar. O verso 35 diz, os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Amiga, a sua vida pode estar deserta. Você de repente é uma pessoa que está com a idade já, quem sabe, adiantada. Está com enfermidade talvez incurável pela medicina. Eu quero dizer que apesar do lugar ser deserto, Jesus, se ele estiver no seu barco, se Jesus fizer parte ou se estiver com você neste deserto, a situação sua vai melhorar. Jesus pode fazer um milagre agora neste momento, desde que você abra o coração para que o Senhor Jesus possa habitar, fazer parte da sua vida. Então a questão do lugar. Senhor, o lugar é deserto. É como se ele dissesse, Jesus, não adiante muita mensagem, não adiante muita pregação, porque o lugar é deserto. O lugar é deserto, Senhor. A hora não é propícia para o ensino. E aí nós veremos a terceira questão, que foi a questão da falta de comida. O verso 36 diz, despede, isso aqui foi o parecer dos discípulos. Os discípulos vendo o avançar da hora, vendo que o lugar é deserto, eles disseram, Senhor, está na hora do Senhor
terminar o expediente. Manda esse povo embora. E o texto diz, despede-os para que vão para os lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. E aí nós veremos agora a questão da mesquinhez dos discípulos. Vimos a questão da hora, a questão do lugar, a questão da falta de comida, mas falta a questão da mesquinhez dos discípulos. Por quê? Porque no verso 37 assim expressa, ele, porém, respondendo-lhes, disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer a esta multidão? E aí veremos a estratégia de Jesus. Jesus viu, o problema estava ali, patente na frente deles, a multidão era grande. O texto vai nos mostrar aqui no versículo 44, quase 5.000 homens. Imagine agora 5.000 homens, claro, sem contar as mulheres e crianças, que na sua maioria é provável que tenha aqui no mínimo umas 15.000 pessoas, ou mais. E aí veremos a estratégia de Jesus. Jesus pergunta, quantos pães tendes? E de ver. Foi a pergunta de Jesus. E logo em seguida, veremos, os discípulos dão a resposta. E o texto diz, e sabendo eles, disseram 5 pães e 2 peixes. E aí o que é que Jesus faz? Jesus não perde o controle da situação. Amigo, por mais que seja difícil a sua situação, Jesus não perderá ou não perdeu o controle. O texto, estou olhando aqui para o horário, falta 5 minutos. Aí veremos agora a calma dele, a calma de Jesus. Ainda que nós fiquemos exasperados, ainda que fiquemos chocados com a situação que muitas vezes nos acometem, Jesus não perde o controle. Veremos a calma dele. O versículo 39 diz, e ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Jesus disse, olha, é como se Jesus estivesse dito, tranquilize, eu tenho o controle da situação. Eu vou apaziguar a situação, eu vou resolver a situação, mas primeiro vocês precisam se assentar. Amigo, se acalme. Jesus vai resolver seu problema desde que você creia nele. Assentaram-se, e ali ele começa a repartir de 100 em 100. E de 50 em 50 fizeram o grupo de 100. Depois desse grupo de 100 fizeram o grupo de 50. Isto é, fizeram ali cerca de 100 grupos de 50 pessoas. E ali o milagre começa a ser feito. O texto diz que, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. Isto é, o alimento precisa estar na mão dele. Amigo, você precisa estar nas mãos de Jesus para que ele resolva seu problema. E aí veremos que ele contempla. Veremos a contemplação dele. Ele levantou os olhos aos céus. Por quê? Porque a tua resposta, amigo, vem do céu, não é da terra. Jesus abençoou aqueles pães olhando para o céu, isto é, olhando o favor de Deus, pedindo a Deus o milagre. E ali nós veremos que Jesus abençoa aqueles pães e aqueles peixes. O texto diz, e abençoou-os. Abençoou-os. Com essa bênção, Jesus, então ele faz a partilha. Ele partiu os pães. E então ele dá ordem para que os discípulos comecem a distribuir este pão. Por isso que a igreja do Senhor, nós, servos do Senhor, estamos distribuindo esse pão na rádio, na televisão, nas praças, nas feiras livres, nos hospitais, em qualquer lugar, você verá sempre um crente pregando o evangelho, isto é, distribuindo o pão, que é a sua palavra. Veremos depois que ele abençoa esses pães, ele traz esses peixes, os peixes são colocados nas mãos dele, e o verso 41 diz, e repartiu os 2 peixes por todos. E aí nós veremos que com este grande milagre houve fartura para todos. A Bíblia diz a fartura deles. Versículo 42 diz, e todos comeram e ficaram fartos. Então, imagine agora 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, comendo 5 pães e 2 peixes, sendo transformados. Este milagre foi tão grande que sobrou. E aqui eu vejo outro milagre. Como é que em pleno deserto, com tanta gente com fome, ainda sobra 12 cestos de pedaços. Sabe o que isso significa? É que Jesus sempre faz mais, muito além do que você pensa. Viu, meu querido rádio ouvintes? Então sobrou, o texto diz, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E finalizando o versículo 44, assim fecha esse texto. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Como conclusão desta mensagem, eu quero lhe dizer que Jesus, ele, além de preocupar-se com o nosso bem-estar espiritual, ele também quer resolver as nossas questões básicas, as questões básicas da nossa vida, assim como os alimentos. Ele preocupou-se com a fome do povo. Como seria bom que todas as igrejas, além de pregar o evangelho, também levassem alimentos para os lugares menos afortunados, para as pessoas que precisam realmente minorar, ter a situação minorada, resolvida, as pessoas menos afortunadas. Já fizemos isso em certa ocasião, fomos com a nossa igreja, não minha, mas a igreja de Cristo, para uma certa cidade, e ali havia um bairro muito carente. Fizemos ali um grande trabalho, distribuímos
alimentos para as pessoas que os irmãos arrecadaram, levamos roupas, sapatos, tênis para as pessoas, e à noite fizemos uma grande cruzada e muitas pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Fique com Deus, guarde essa palavra, compartilhe essa mensagem, porque certamente Jesus há de suprir a muitos corações, a muitos necessitados. Deus lhe abençoe, até a próxima.